O deputado federal Paulão, do PT, é o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara, lá em Brasília. E hoje o parlamentar está aqui com a gente para a nossa entrevista de estúdio. Boa tarde, Paulão, deputado. Para a gente começar, quais as primeiras ações que o senhor já está pensando aí para a comissão? Boa tarde. A Comissão de Direitos Humanos foi um desafio. Eu fui escolhido pelo Partido dos Trabalhadores por unanimidade e também, para surpresa minha, outros partidos escolheram por unanimidade. É uma tarefa difícil. Na realidade, a gente tem uma temporalidade curta, de um ano, e vai priorizar, logicamente, temas do ponto de vista nacional que já são recorrentes. Em Brasília, você tem temáticas das questões agrárias, que é um processo muito tensionado, né? Inclusive com a CPI FUNAINCRA, você tem o processo relativo aos povos indígenas, LGBT, violência contra as mulheres, mas a gente tem que também ter um olhar sobre Alagoas. E Alagoas, eu que fui integrante da CPI da violência contra o jovem pobre, principalmente da periferia, Maceió, durante 5 anos consecutivos, foi o município mais violento do Brasil. Essa violência, ela tem localidade geográfica, que é a periferia, ela tem um corte racial negra, tem sexo masculino e tem um corte sociológico, que são jovens pobres. Tem uma idade também, Tem uma idade, uma faixa etária de 14 a 29 anos. E você tem um motivador, que é essa guerra, principalmente do tráfico em relação ao processo de droga. Aí você não vê quase intervenção nenhuma do município, do estado, do próprio governo federal e a sociedade. Então a gente vai ter que dar uma discussão sobre isso. Outra temática também muito forte, que agora aguçou no estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, mas no passado recente, Alagoas também teve um processo muito grave que foi o sistema prisional, né? A gente tem que discutir. E o sistema prisional tem que discutir principalmente com o Poder Judiciário, já que vários apenados, inclusive, já cumpriram as penas. E aí você tem, logicamente, um processo de muito tensionamento. A política pública de ressocialização tem que mudar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas discutindo com um amigo que a gente vai trabalhar, inclusive é alagoano, e teve a oportunidade, quando eu fui vereador por Maceió, fui criador da Câmara Municipal, da Comissão Permanente de Direitos Humanos. Quando eu fui deputado, também fui criador da Comissão Permanente de Direitos Humanos, e ele teve uma projeção de caráter nacional, voltou para o estado, que é Pedro Montenegro, é um militante histórico. E a gente vai ter, logicamente, com Pedro, toda uma equipe, principalmente as entidades de direitos humanos, a exemplo do CIM, Igreja Católica, segmentos evangélicos, a FENAGE, Federação de Jornalistas. Vocês tiveram recentemente agora uma prisão arbitrária do Eduardo Guimarães, né? O juiz Moro, de uma forma assodada, depois pressionado. Então está em jogo a liberdade de expressão, que é a sociedade civil, né? Que está em jogo a democracia. Então a gente está num momento de muito tensionamento no plano internacional, quando você tem uma eleição de Trump e ele consegue colocar aquela pauta assodada. Na América do Sul teve um processo muito forte de regressão, e no Brasil também. Você está num momento de muita intolerância, de muito ódio. Verdade. Então esse debate é fundamental. E a Comissão de Direitos Humanos, a gente vai ter um papel curto, tempo, mas vai tentar, dentro do possível, desmistificar um mantra que foi criado, que a Comissão de Direitos Humanos é defender bandidos. É isso, né? Direitos humanos é defender a vida, né? Que isso Por que é as pessoas têm essa ideia dos direitos humanos? Veja bem, esse processo não é só nacional, é internacional, né? E aí você tem um lobby, principalmente das empresas de armas, que vem forte. Ontem mesmo houve uma movimentação de uma entidade que é responsável, inclusive, pelo golpe que ocorreu com a presidente Dilma, e a questão principal foi a questão das armas. Inclusive, tentar aproveitar num momento como esse. É permitido arma para o cidadão? Sim. Quem é que faz essa porta do elo? A Polícia Federal. Você tem que fazer um teste psicológico, verificar a sua vida. Agora, a arma dentro de casa. O que é que eles querem? Eles querem a arma fora. Imagina um tensionamento, num processo polêmico que a gente está tendo, um momento político, de trânsito, torcida organizada, você armado. Então, na realidade, o lobby das empresas de armas, principalmente americano, é que eles tentam criar um rótulo negativo, utilizando, inclusive, meio de comunicações diferente desse aqui, que dá uma oportunidade enorme, que direitos humanos é defender a vida. E por que surgiu direitos humanos com destaque?
pós-Segunda Guerra Mundial. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os países civilizados perceberam que tinha que ter um instrumento. Aí foi criado a ONU, várias entidades, foi definido a Carta, que foi um acordo pacífico, civilizatório entre os povos do mundo. Então, direitos humanos é defender a vida. E como mudar, né, esse pensamento das pessoas em relação aos direitos humanos? É um trabalho difícil, né? Mas as pessoas têm que se conscientizar que é um trabalho bom para todo mundo, para toda a sociedade. Na realidade, é um processo de médio e longo prazo que você tem que ter uma interface de uma matéria transversal com a educação desde pequeno. Exemplo, eu tenho uma neta de 11 anos. Eu lembro que uma vez dirigindo, ela vinha comigo na parte 3, 4 anos, eu passei o sinal, né? Elas, vô, você passou o sinal amarelo. Então as crianças já começam a ter noção de trânsito, ela tem noção do meio ambiente. Se você vai com sua filha ou sobrinho, ninguém joga um papel no carro, né? Porque ela faz a correção. Ora, do mesmo jeito que existe uma conscientização ambiental, do trânsito, é necessário também, desde os primeiros momentos, a gente discutir o que é a solidariedade, fraternidade, o amor à vida. Isso é direitos humanos. Um trabalho educativo, um trabalho de publicidade, é necessário que o governo federal... Na prática, como é que tem trabalhado esses órgãos? Veja bem, um processo de você discutir determinadas práticas. Veja bem, em relação à mulher, a mulher tem uma, mesmo sendo maioria da população aqui no Brasil e no mundo, é vítima de violência, campanha educativa, mas ao mesmo tempo campanha punitiva. A questão de trânsito, quando você discute como você humanizar, é discutir direitos humanos, você discutir o sistema prisional, mesmo sabendo que aquelas pessoas cometeram o ilícito, mas o preço dele é a liberdade, ele tem que ter a ressocialização, pelo contrário, não tem. Você tem que discutir que os povos indígenas são os originários, portanto, tem que ser respeitados. Os escravos, que o Brasil foi o último a abolir a escravidão, você ainda tem um preconceito muito grande em relação aos quilombos, à intolerância religiosa, principalmente de matriz africana, mas também discutir temas novos. Falava com Pedro Montenegro em relação a alguns temas novos, exemplo, a questão de doenças raras, o caso ela, né? A gente tem aqui um médico famoso que foi vítima de uma doença, que é o Emerson, casado, inclusive foi candidato a deputado federal. Então, de cada 100 mil pessoas, você tem 65 pessoas com doenças raras. Os grandes laboratórios não querem investir em novas drogas, porque a rentabilidade é pouca. Então, a gente vai ter que discutir com prioridade. Uma outra questão também, e o Pedro falava comigo, com o doutor Carlos Henrique, que é o titular da vara da adoção, né? Você tem aqui em Alagoas várias crianças em entidades de adoção. Até os 3 anos de idade, a perspectiva de ser adotado muito alta. Agora, com detalhe, menino branco e preferencialmente de olho azul, menina não, e se você for par de negro, não. Acima de 3 anos, a probabilidade é muito pequena. Então, depois de 18 anos, ele não tem amparo legal. Então, é necessário fazer um processo educativo, grande debate, envolver toda a sociedade, porque a adoção é um gesto de amor e é direitos humanos. Porque hoje você tem amor ao seu animal, que é válido, né? Cachorro, gato, tem pets, programas de TV, de rádio com muito sucesso. Por que não também a gente colocar como prioridade que a criança, ela precisa da adoção? Muitas vezes a adoção é de fora para dentro. São os estrangeiros vindo para o Brasil, tem uma burocracia muito grande e é necessário você diminuir esse rito processual para facilitar a adoção. Deputado, falando do clima lá em Brasília, no Congresso, né? Fases da Operação Lava Jato por aí, Operação Carne Fraca agora, como é que está o clima no Congresso para trabalhar lá no plenário? Muito tenso. Na realidade, a Comissão de Direitos Humanos, ela teve um curto-circuito quando o Eduardo Cunha, ele foi eleito em 2015. Então, ele pautou, emparedou a presidenta, discutiu e controlou todas as comissões e teve a ascensão do pastor Marcos Feliciano. Teve muito tensionamento. Mas já no ano 2016 foi o Paulo Pimenta, do PT jornalista, seu colega de jornalismo, e o último agora, o Padre João. O clima melhorou. Claro que a correlação de força no Congresso ainda é desigual, não é? Esse campo democrático popular deve ter em torno de 120 parlamentares. O restante são muito conservadores, mas dentro da própria comissão você tem como trabalhar. Exemplo, o primeiro ato que eu quero fazer é um ato chamando todas as entidades que lidam com direitos humanos, inclusive convidando pessoas daqui de Alagoas, a exemplo do Dr. Everaldo Patriota,
que é da OAB, né? Do Departamento de Direitos Humanos da OAB Federal, a igreja, CIMI, enfim, discutindo, inclusive, qual será a pauta desse ano. Isso é fundamental. Diligência não tem dificuldade. Na realidade, a grande dificuldade que tem na comissão é quando você faz uma convocação de um ministro. Aí o clima tem muito tensionamento. Na casa, o clima está muito tenso, principalmente em relação a duas matérias que estão tramitando. Previdência, que você precariza os direitos de trabalho, e previdência, que você prejudica a aposentadoria, expectativa de direito de quem vai se aposentar, e a reforma trabalhista, que precariza as relações de trabalho. Inclusive, houve um golpe a semana passada que foi aprovada a terceirização. A terceirização foi aprovada, ela é pior do que o projeto que estava tramitando. É o projeto original da época do governo Fernando Henrique Cardoso. Terceiriza atividade fim, meio público e privado. Então, isso é muito grave. Na prática, esse projeto da reforma trabalhista, reforma previdenciária e terceirização é direitos humanos. Porque quando você precariza as relações de trabalho, você não propicia um deficiente mental que hoje tem direito a uma aposentadoria aos 65 anos. Você eleva para 70 anos, é condená-lo à morte. Então, na prática, é uma boa luta que direitos humanos, a nossa comissão irá fazer esse grande debate. Deputado, muito obrigada, então, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Então, um grande abraço. Jornalistas enfrentam dificuldades com a justiça para noticiar envolvimento de políticos alagoanos com a corrupção. Veja agora por quê na coluna Bastidores, com Arnaldo Ferreira. Olá! Como acontece com a maioria dos brasileiros, a indignação toma conta também dos alagoanos. E não é para menos, gente. A Operação Carne Fraca, além de revelar o escandaloso comércio de carne estragada, demonstra que os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização dos produtos estão contaminados pela corrupção. Até batons são vendidos com prazos de validades vencidos. Os nossos principais políticos do Estado também estão com suas carreiras ameaçadas. Eles podem ser presos a qualquer momento porque são investigados pela Operação Lava Jato, que a cada dia nos envergonha, mas não nos surpreende mais. A última ação contra a cidadania vem do judiciário alagoano, que tenta calar a imprensa. Alguns jornalistas foram condenados porque denunciaram escândalos envolvendo políticos acusados, é isso mesmo, de desviarem mais de 300 milhões de reais do Poder Legislativo. Quem divulgar o nome desses parlamentares vai pagar multa milionária. A condenação se estende também às empresas que derem voz aos jornalistas. Ainda por determinação da Justiça de Alagoas, a Secretaria de Segurança Pública não pode mais mostrar presos acusados de homicídios, assaltos, tráfico, estupros e outros crimes. A imprensa está censurada. E aí vai a pergunta: quem tem medo da verdade? Quem responde são os nossos políticos e o judiciário. Se puderem, é claro. O projeto Nosso Bairro da Prefeitura de Maceió esteve neste final de semana no Santos Dumont. No final de semana, foi a vez do Santos Dumont receber melhorias no bairro. Tiveram plantio de árvores, poda, limpeza de galerias de águas pluviais e recuperação de ruas e praças. A manutenção da iluminação também foi incluída no projeto Nosso Bairro, que já tem outras paradas programadas pela cidade. Teremos dos próximos, Bebedouro, temos Chão da Jaqueira. Vamos chegar aí no seu bairro para fazer toda essa ação. Muita coisa a gente consegue captar ouvindo a população. E algumas coisas são de fácil resolução, a gente consegue resolver com investimento pequeno, como é o caso dessa praça. A seguir, procura por pescados para a Semana Santa já começou. Os preços estão mais altos, viu? Até já!